Pastor Jairo aqui na frente, quero chamá-lo para trazer a mensagem. Nós vamos orar com ele, por ele, vamos nos aquietar e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Carinhosamente eu chamo ele de Jairinho, não tem como não chamar de outra forma, né? É um homem de Deus, um menino de Deus, um garoto de Deus, uma criança de Deus. Amém. Que alegria receber o Jairinho aqui hoje. Que alegria, irmãos, que alegria. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu sabes da verdade do nosso coração. E Tu sabes que esta noite tem sido muito especial para mim. E está sendo, Deus, porque eu devo ao Senhor. Foi o Senhor que escreveu esta noite. Foi o Senhor, Deus, que decretou esta noite. E nada, Deus, nada que pudesse acontecer iria impedir este feito desta noite, porque o Senhor tem um controle perfeito disso tudo. Amém. Por isso, Deus, a minha alegria é grande, tremenda, porque Tu és um Deus soberano na minha vida e na vida do Teu povo. E tudo que o Senhor Deus deseja, acontece. E isso, Deus, o Senhor gerou também esse desejo no nosso coração. Por isso eu quero agradecer ao Senhor e quero pedir a Tua bênção sobre esse povo que aqui está presente. E aqueles que não puderam vir, são muitos, Deus, muitos irmãos e irmãs importantes na nossa caminhada, que o Senhor continue abençoando todos eles. E esta igreja que o Senhor nos deu para pastorear, Deus, continue ministrando a Tua graça sobre ela. Venha nos favorecer, Deus, de acordo com a Tua vontade. Que venhamos a continuar na Tua presença e falando de acordo com a Tua palavra em todo o tempo. Porque eu sei que o Senhor se agrada, Deus, desta igreja e tem nos abençoado. E agora eu Te louvo pela vida do Jairinho, por vê-lo, revê-lo nesta noite e pela oportunidade de tê-lo aqui para falar aos nossos corações e falar o que o Senhor já tem colocado no coração. Então fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu cumprimento vocês com a paz de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, Velho Testamento, a partir do capítulo 1. Livro de Esdras 1, versículos 1 e 2. Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos ler juntos, a uma só voz, esses dois versículos, e eu peço que depois os irmãos mantenham a Bíblia aberta aí no colo, porque nós faremos uma viagem para abordarmos servos de dois reinos. Servos de dois reinos. Vamos ler então Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, vamos todos juntos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Essa história começa com a pessoa mais improvável daquela época de servir ao Senhor. Um ímpio, um gentio, um tirano, um imperador. E a arqueologia nos mostra que naquela região da Mesopotâmia, da Pérsia, que hoje é o Irã, havia muitas riquezas, muitos exércitos, muita plantação, muitos escravos. E esse homem detinha todo o poder humano da época. Ele era o dono do mundo. E Deus chama esse homem para construir um templo. É impressionante perceber na história a soberania de Deus. O irmão aqui falou, o Júnior falou que
tem medo de um raio cair na cabeça se a gente não falar alguma coisa de acordo com a palavra. Irmão, o raio cai antes. O raio cai antes. Agir em nome de Deus, além de ser uma grande responsabilidade, é um chamado único. Deus não chamou 2, 3, um colegiado, Ele chamou um, o rei Ciro. E a partir desse decreto, vão acontecer várias etapas de um processo de construção que vai terminar lá no livro de Neemias. Agora, nós vamos pular para o capítulo 3, versículo 3. Esdras 3:3. Vamos ler novamente todos juntos. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Eles estavam com medo, o templo não estava pronto, não havia uma referência palpável, visível, física, da presença e da glória de Deus. Eles mal tinham começado a trabalhar, mas eles erguem um altar. Essa semana eu recebi uma notícia, eu acompanho muito missões, de um pastor na Colômbia, que foi assassinado, ele, os 2 filhos, a esposa, logo depois do culto. É triste perceber que a perseguição é uma realidade. Para muitos de nós, a perseguição é algo para a gente orar pelo Oriente Médio, pela Coreia do Norte. Mas aqui na Colômbia, puxa, eu achei que o problema já tinha acabado, mas não. Há uma guerra entre protestantes e católicos, na verdade, católicos perseguindo protestantes. Anos atrás eu conheci uma família e eu fiquei impressionado o ódio que eles têm dos evangélicos. Me trataram muito mal. A gente encontrou algumas vezes, porque são parentes de parentes nossos. Eles estavam com medo, que é um sentimento natural. Quantas vezes a gente está com medo e vai com medo mesmo? Por exemplo, uma cirurgia. Não adianta ficar no medo, você tem que enfrentar o bisturi. Com medo, sem medo. E esse povo, então, liderado por Esdras, eles têm um propósito. E toda vez que alguém tem um propósito, o inimigo coloca perto dele alguém que tem um propósito ao contrário. Servos de Deus e servos do diabo. Servos da glória do Senhor e servos do maligno, de Satanás, inimigo da igreja, acusador e tentador. Uma vez uma pessoa falou assim: Jairinho, não fala Satanás, não, fala só inimigo. Eu falei: por quê? Você é supersticioso? Se falar Satanás vai ficar pior? Nós precisamos de vez em quando dar uma olhada para dentro de nós e descobrir tudo que Satanás é capaz de fazer. Eles estavam com medo, mas eles ergueram um altar. E altar era sempre em lugar alto e visível. Me lembra o Salmo 23, quando diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. No mundo espiritual, acima de nós, nas regiões celestiais, há uma guerra que não é eterna, mas uma guerra permanente, entre o bem e o mal. Vou falar da mídia. Fui publicitário durante 44 anos, estou aposentado agora. Sempre trabalhei com marketing. E uma coisa muito interessante sobre as narrativas é que se não tiver o mal, nada tem graça. Tira o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho. Tira a bruxa da Branca de Neve. Tira a velha da Rapunzel. O mal é o eixo das narrativas. Se você acompanhar na Wikipédia os assuntos do dia, tudo que se comemora num dia, e anos a fio, a história da humanidade é a história das guerras. Mas homens
são chamados para liderar o povo. Eu tenho muita gratidão, pastor, pela sua vida. Nós deixamos Belo Horizonte no ano de 97 para servir como músico na Igreja Presbiteriana de Itaparica. Fomos recebidos como pastor presbiteriano, mas a minha saúde não ajudou muito. E quando foi em 99, eu fui demitido, minha esposa grávida, a gente sem lugar para morar. E eu pensei, vou voltar para BH, que lá eu tocava, cantava, ganhava dinheiro. Aqui, e o único pastor que estendeu a mão para mim, teve dois na minha vida que estenderam a mão, o pastor Arildo e o pastor Márcio Valadão. Pastor, você não tem ideia do que você fez por nós. Minha família ama o Arildo muito. Líderes que constroem, servos do Altíssimo, servos de Deus, não é para nós. Quem acha que pastor não precisa de férias, nunca foi pastor, nunca nem sabe o que é ser pastor. Tem pastor que tinha que ter 11 meses de férias e 1 de trabalho. Porque tem dia que a gente deixa a sala do conselho com vontade de chutar tudo. O balde, a barraca. E num desses momentos, um líder me estendeu a mão. E agora nós vamos ver o trabalho de Satanás no capítulo 4, versículo após versículo. Vamos ler o 1 e o 2, para começar. Esdras 4, 1 e 2. Vamos lá? Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e os cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Vamos ler o 3 também. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Deus sempre vai colocar o inimigo perto de você. E os inimigos não são levantados pelo inimigo. Os inimigos são levantados por Deus. Meus inimigos me fazem acordar mais cedo, orar mais, ser mais humilde, ser mais esperto e sábio. Esses camaradas, eles queriam pegar carona na bênção. A diferença de Ló, que acompanhou Abraão, que foi um peso morto e um problema sério, esses camaradas queriam ter parte na construção do templo. Não tem. Deus escolhe os seus e os que não são seus. Ponto. Você pode pregar para uma pessoa e dar testemunho e orar a vida inteira. Se não é escolhido, não é. Zorobabel disse: vocês não. Ele não ficou com medo da opinião, ele não ficou com medo de magoar. Anteontem uma pessoa me perguntou assim: Jair, você está chateado com a situação, né? Falei: não, eu estou com raiva. É diferente. O inimigo te tira do sério. Principalmente aquele que está dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, nos seus relacionamentos. A ferida maior que tem é feito por uma pessoa que você achava que era amigo e não é. Toma cuidado com as pessoas que te ajudam a formar suas opiniões e valores, principalmente você, adolescente, jovem. Toma cuidado com quem você anda.
Algumas pessoas começam com uma simples sugestão e vão parar longe da Bíblia, longe do Evangelho. Verso 4, 5 e 6. Vamos ler esses 3 versículos. Esdras 4, 5 e 6. Vamos ler. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Amados, nós vamos ver aqui uma estratégia em 5 episódios, tá? Se é uma série da Netflix, esses versículos aqui dão 5 episódios. Primeiro, como eles viram que não teriam parte naquela glória, naquela vitória, o primeiro verbo que está no verso 4, qual é? Desanimaram. Tem tanta gente para desanimar, né, pastores? Que é isso, você está velho demais. Estamos agora entrando numa nova fase no nosso ministério de música, e alguém falou assim, Jairim, você tem 63 anos. Falei, tem, daí? Já tive 23, 43, 53, eu quero chegar aos 93. Sabe por que a gente tem a idade que a gente tem, cabelo branco? Vou contar um caso do pastor Hernandes. Ele foi pregar num aniversário de um homem que estava fazendo 1 século, 100 anos. Isso ele conta, eu acho muita graça. Aí ele falou para o velhinho assim, qual que é o seu segredo para chegar a esse ponto? Ele falou assim, pastor, é só não morrer. Desânimo leva uma pessoa para cima de uma cama, leva a pessoa para o fundo de um quarto, leva a pessoa para o deserto, leva o pessoal para o fim da praia, leva uma pessoa para longe do propósito de Deus. Desânimo não combina com o Evangelho. Pensa no currículo de Paulo lá em Filipenses capítulo 4. Apedrejado, nu, com frio, abandonado, naufragado. Paulo era um super-homem? Não. Ele tinha, inclusive, um espinho na carne mandado por Deus. Ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Eu gosto muito de Paulo. Gosto muito de Paulo. Mas eu gosto de outros também. Gosto muito de Pedro, que é meio parecido comigo, eu parecido com ele, né? Mas eu gosto de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo. E é o único lugar na Bíblia onde um crente é recebido no céu com Jesus de pé. Ele viu a glória de Deus, que inveja desse homem. As pedras batendo no seu corpo, na sua cabeça, e ele enxergando a glória de Deus. Não desanime, meu irmão, não desanime, não aceite palavras de cuidado com a cultura da internet. 99% porcaria e 99% de porcaria e 1% de mentira. Desânimo. Segunda estratégia contra o povo de Judá. Segundo verbo do capítulo 4, do versículo 4. Qual é? Agora chama síndrome de pânico, síndrome de ansiedade. No meu tempo não era nada, era faniquito, corrigia, ó. É na vara. Não desprezo de jeito nenhum o trabalho dos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Mas a inquietação não vem de Deus. Pastor, mas eu faço tratamento, eu tomo remédio. Faça. Mas entenda uma coisa, ali não é o seu lugar, como o lugar da ovelha não é o vale, ela passa pelo vale. O lugar da ovelha é no aprisco. Inquietação, tem problema para dormir?
Eu também tenho. Sabe como eu oro a maioria das vezes, Arildo? Em pé, em voz alta, encostado na parede, para não dormir nem distrair. Porque a inquietação na nossa mente faz ela girar. E hoje, com a síndrome do pensamento acelerado, que é um subproduto na nossa cultura, você recebe 1 trilhão de vezes mais informação do que precisa para viver bem. Uma criança de 7 anos hoje tem mais cultura que um imperador romano em toda a sua vida. Cultura inútil. Você fica no Instagram, e eu fico às vezes, confesso, só olhando besteira. Só a vida dos outros, quem fez botox, quem não fez botox, o artista que fez isso, tá? Os famosos. Quando não é coisa pior, né? Inquietação. A gente não é capaz de ficar parado. Sabe qual é a nossa dificuldade de ficar em silêncio? É que a gente não sabe ficar sozinho com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. Você está numa sala de espera. Se tiver 10 pessoas, 10 estão usando celular. Porque não aguenta esperar. Dentro do ônibus. Já vi gente digitando em pé. Uma mão enganchada aqui e outra digitando, né? Inquietando-os. Terceira estratégia, aí é no verso 5. O que eles fizeram? Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu... os conselhos, gente. Alguém vai chegar para a menininha de 14, 15 anos e falar assim, você é linda demais. Você tem que postar mais foto de você. Você tem que dançar. O mundo precisa conhecer essa beleza. Para o rapaz, você tem que ganhar muito dinheiro. O que vale na vida é dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não é ninguém. Para o crente, não. Acho que domingo eu não vou, não. Ou então vem, senta lá atrás. Essa igreja, estou cansado dessa igreja. Esse pastor, já cansei de ouvir esse pastor pregar. Já sei de qual, até como é que ele vai terminar o sermão. Frustração. Sabe o que nos causa frustração? É sair do caminho do Senhor. Aí tudo é frustração. Porque quando a glória de Deus não está envolvida na sua vida, nos seus processos, nos seus valores, tudo é frustração. Sabe por quê? O homem só dá o que o homem pode dar. E o homem pode dar muito pouco. O ser humano tem muito pouco a dar. Casamento. Quando acaba o amor sexual, quando acaba a paixão, quando acaba aquele interesse, quando vem o problema financeiro, quando vem filhos, frustração. Porque a gente casou para ser feliz, né, pastor? Eu não casei para ser feliz. Eu não casei, nem para fazer minha mulher feliz, não tenho essa capacidade. Eu me casei apaixonado, sim, mas eu me casei porque eu fiz um voto. E na hora do vamos ver, sabe o que frustra? É o casamento que estava em cima da sexualidade, da paixão, do interesse, do comodismo. Atenção, mulheres que querem casar. Cuidado com o cara que quer ficar na sua, entendeu? Na barra da sua saia. Tem homem que só quer casar para ter casa, comida, roupa lavada, só. Fica mais barato arrumar uma empregada, vou dizer. Frustração. Mulheres que pintam o seu amado como um semideus. Ele não é. Devemos esperar de Deus tudo que Deus pode dar, e do homem, do ser humano, apenas o que Ele pode dar. Planos para frustrar, mas não para aí. Verso 6, a quinta estratégia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma... Pastor Arildo, eu não sou de berço presbiteriano, mas o primeiro susto que eu tomei quando eu estava no circo da vida foi um documento que chegou no conselho. Eu não estava acostumado com isso, porque a igreja batista tudo é assembleia, né? Um documento. Uma acusação.
E é incrível saber que existem numa igreja pessoas que levantam uma acusação documental sobre seus irmãos. Isso não é reino de Deus, isso não é servo de Deus, isso é servo do acusador, porque ele tem esse nome. Lá em Apocalipse 12, ele é chamado de o acusador de nossos irmãos. Ele não precisa de ajuda, mas infelizmente tem. Na nossa vida como líderes, passamos situações inacreditáveis. Vou contar uma da igreja pentecostal, de onde eu trabalhei 8 anos, na igreja batista pentecostal, Lagoinha, Getsemane, Renascença. Um dia eu estou em casa, na época que chegou o G12 em Belo Horizonte. A Esté devia ter um ano, minha caçula. E foram 4 intercessoras lá em casa, pastor. Eu tenho que rir. Elas foram expulsar o meu demônio. Eu estava muito doente, consultando. Nós voltamos a BH para eu consultar com o maior especialista em transtornos de humor do Brasil. Cara com doutorado na Alemanha. Um médico assim, todo mundo mandava lá, e eu estava lá. Mas algumas pessoas acharam que eu tinha demônio. E eu dou glória a Deus porque aquela situação passou, mas eu lamento porque aquela situação tirou minha família da igreja. Os servos de Satanás, rapidamente ou demoradamente, acabam tirando pessoas da igreja. Prega-se aqui, louva-se o nome do Senhor, oramos uns pelos outros, e a pessoa lá fora, boca do diabo, tira alguém da igreja. Está gravando, né? É para gravar mesmo. Quem não serve a Deus, serve o inimigo do Senhor. E a história continua, nós sabemos que o templo foi construído, mas vamos a um último versículo, 2 últimos. Capítulo 10, capítulo 9, versículos 5 e 6, e depois nós vamos encerrar no capítulo 10. Esdras 9, 5 e 6. Vamos ler? Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti. Mas, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Os pronomes estão no plural. Nosso pecado, nossas iniquidades. Sabe, o melhor lugar de um líder é em cima do joelho. É ali que a guerra é ganha. Esse homem podia ter 1000 estratégias para vencer os seus inimigos, mas ele escolheu a melhor, e a única que funciona. Ele dobrou o joelho e se arrependeu. E nós hoje, pastor, eu sei que isso não é muito presbiteriano, mas nós precisamos pedir perdão pela igreja. Porque como igreja nós pecamos também, muito. Pensando na vida daquele pastor que morreu na Colômbia, eu fiquei pensando, o campo missionário não tem denominação. Não é, pastor? Está aqui o missionário. O campo missionário tem evangelho ou nada. Ou você prega o evangelho e vive o evangelho, ou então você está ali fazendo turismo. Às vezes brigamos por causa do louvor, de instrumento, de horários. Brigamos por causa de roupa. Brigamos porque não fez o aniversário disso ou daquilo. Porque a sociedade Tel fez uma coisa e ninguém deu valor. Irmãos, a gente está precisando de uns motivos melhor para brigar. Não escuto, não vejo
nas listas de oração, alguém pedindo assim, que se abra uma porta para eu pregar o evangelho num lugar tal. Que o fulano que eu estou evangelizando se converta ao Senhor. Seja esse fulano meu marido, ou meu colega, ou meu conhecido vizinho. Esse homem se arrependeu em nome do povo, ele se curvou em cima dos seus joelhos e disse: eu estou confuso, envergonhado. Quantas vezes, hein, pastor? Tinha vezes que eu chegava na igreja rindo e saía chorando. Agora, os irmãos de Taboazeiro sabem, sabe? Eu chego contente e saio feliz. É só vitória. Arrependimento, não tem jeito. Um servo do inimigo, quando se converte, ele tem que fazer isso mediante arrependimento. Ninguém tem valor nenhum. Você pode ir num show gospel, numa igreja preta, azul, amarela, verde, da cor que for, se você não se converter ao evangelho de Cristo, se você não colocar seus pecados aos pés da cruz, se você não pedir de Deus uma transformação de dentro para fora, você vai para o inferno. Tão pouco tem sido falado sobre o juízo final, o arrebatamento. Sabe por quê? A gente tornou o evangelho uma coisa muito conveniente. É chique ser crente. Você pega a sua roupa de ver Deus, vem para a igreja, o único dia da semana que se abre a Bíblia, e fica tudo beleza. Começa a segunda, o resto do tempo é meu. É igual dízimo, né? 10% é de Deus, não é? 100% é de Deus. Quer ser bíblico? Igual o Novo Testamento, Atos capítulo 2, dá tudo. Vamos para o capítulo 10, versículo 11. Esdras 10, 11. Vamos ler juntos? Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Era cirúrgico, não tinha volta. Ou a gente se separa, ou a gente se mistura. Eu estou parando de assistir internet. Praticamente todo filme e série tem um casal homossexual e muito palavrão. Até nos desenhos, até nas animações. Vai chegar uma hora, igual acontece na Holanda, os crentes não assistem mais TV aberta. Vai chegar uma hora que nós vamos ver que o poder da Rede Globo, ele não foi dado por Deus. Deus permitiu. Mas é a Globo que põe e tira presidentes na nossa nação. O império do dinheiro, da mídia, da fama, do poder esmagador. Ele é o príncipe deste século. Ele não tem chifrinho, nem cheira enxofre. Ele é Lúcifer. Da sua capa, das filigranas da sua capa sai música. A gente faz coisas em show que a gente jamais faria se estivesse sozinho. Se você pega o Live Aid em 1995, a apresentação do Queen, Fred Mercury, é um transe, é um fenômeno. Dá para ver, dá para sentir, é uma catarse absoluta de milhares de pessoas, rendidas diante de um rei humano. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para saber que tipo de igreja nós estamos formando na cabeça dos nossos filhos. Tem criança que só vê o pai dela abrir a Bíblia na igreja. O pai não ora, não lê a Bíblia, não conta história, não dá testemunho. A mãe, às vezes, é mais bem abençoada. Eu sou filho e neto de pastores, né, do parte de mãe e pai. E mamãe ensaiava as lições da escola dominical com a gente em casa. A primeira pessoa que me falou de Jesus foi minha mãe. E uma coisa que eu aprendi com minha mãe, já saudosa,
é que o reino de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Marcelo Galberto, presidente da Mocidade para Cristo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de BH, é que Jesus não quer ser o primeiro da sua lista, Ele quer ser a sua lista. Não deixe nada para o inimigo te arranjar é igual o pé de aboboreira, né? Na plantação de abóbora tem uns negocinhos assim que faz uma espiral, e aquilo tem uma substância pegajosa, uns micropelinhos assim. Ninguém consegue correr num campo de abóbora. Satanás é assim, ele não vai pôr uma montanha na sua frente, ele vai pôr uma pedrinha desse tamanho, você vai escorregar nela e vai cair. Irmãos, se não me falha a memória, a última vez que eu preguei aqui foi em 1993. Vai fazer 32 anos. 3 décadas, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, com muita tristeza, a vida de alguns não mudou em nada. E talvez o inimigo do avanço da fé não seja o regresso, mas a mediocridade, não sair do lugar. O mundo caminha a passos largos para a perdição, e parece que isso para nós não tem importância nenhuma. Eu hoje vim com uma roupa mais confortável, porque daqui a pouco, 9 horas, estou viajando a BH. Perdi um grande amigo esse fim de semana. Dervi Gomes de Souza, trabalhamos juntos, meu amigo do começo dos anos, final dos anos 70, um pastor amado, teve um infarto fulminante. Um líder. Trabalhava com jovens. Arildo, esse cara, quando ele ia num acampamento, quando ele ia num projeto, eles faziam um projeto, pegava a cidade pequena, distribuía folheto da primeira à última casa e orava, e os demônios caíam. Esse cara era impressionante, lógico. Parecido comigo, sanguíneo, a gente brigou algumas vezes, mas um irmão muito querido. E cada um que se vai, eu faço a mesma pergunta para Deus. E agora, Senhor, é comigo? Para terminar, verso 15. Esdras 10, 15. Vamos ler? No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Josafás, filho de Tikva, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Servos do diabo. Qual era o acordo? Qual era o arrependimento? Qual era a comoção nacional? Vamos nos separar dos povos, inclusive as mulheres que voltem para suas famílias. Mas teve uma turminha, não é? E sempre tem, que se opuseram. Eu vou te pedir um favor, quando você ficar com raiva de alguém, vai lá e fala na hora, antes que a sua ira se transforme em pecado. O nosso problema é que a gente se opõe, mas fica jogando na retranca, boicotando. Ah, dia tal eu não vou. Ah, se é fulano que está à frente, não vou também. Esses camaradas, está escrito na Bíblia o nome deles, no Velho Testamento. Na Torá, na Rikvá, os judeus leem isso aqui. E está atestado de que esses homens se opuseram, e outros 3, e outros 2 apoiaram. Levitas. Nós gostamos de cargos, nós gostamos de homenagem, não que isso não seja certo. Nós gostamos, isso faz bem para a alma, receber elogios, ser amado. Receber assim umas mensagens. Quando eu postei nas minhas redes que eu ia estar aqui hoje, manda um abraço para o Arildo, manda o Arildo. Eu não sabia que o Arildo era tão amado. Isso é muito bom, mas tem horas que esse Arildo, ele vai precisar da sua oração. A minha família
vai voltar para o coração da igreja quando o coração da igreja voltar para o coração deles. Eles construíram, infelizmente, uma ideia de igreja que não é bíblica. E hoje eu estava conversando com meu filho sobre isso. Ele gosta de me ver preparar os sermões. Ele fica me desafiando. Pai, você ainda não pregou em Oséias, hein? E aí eu estava falando sobre isso aqui, mostrei para ele, ele falou assim, pois é, pai, eu decidi mudar algumas coisas. Eu falei, eu sei. Antes eu estava chorando, agora eu estou rindo, de gratidão. Ele falou, por quê? Porque só Deus muda um coração. Só Deus muda uma igreja. Só Deus muda uma nação. O que vai abençoar o Brasil não é a sua opinião. O que vai mudar o Brasil é o seu testemunho. Que adianta seguir um carro de som, marcha para Jesus e fazer tudo errado? Aqui em Vila Velha teve uma livraria evangélica que fechou. O cara era dono de 2 comércios, uma loja de roupa íntima com a esposa dele e uma livraria evangélica. Qual que fechou? Livraria evangélica. Abriu uma gaveta, um monte de, na época do cheque, né? Ó, isso aqui da igreja tal, mostrou para mim, isso aqui é do pastor fulano. Do que adianta uma marcha para Jesus se a gente corre para o colo do diabo? Fazendo aquilo que Deus disse para não fazer. Irmãos, mentira. Nós vamos ter que tratar um assunto sério lá na igreja assim que o pastor Jocali voltar de férias. Uma mentira. Jairinho, mas foi só uma mentira. Eu falei assim, irmão, me deixa aqui. Não entra na minha frente, não. Eu vou me acalmar, mas eu vou lidar com isso. É uma pessoa, liderança na igreja. E a mentira está registrada no WhatsApp. Mentira. Inveja. Despeito. Parei de falar mal de igreja preta. Sabe por quê? Despeito. É porque eles têm muita gente e eu não tenho. Deixa eles lá, pinta a parede do jeito que quiser. Eu não sou responsável por eles, eu sou responsável por mim, né? Então, amados, eu quero agradecer muito a Deus pela vida do Arildo. Um colega, um amigo, um irmão, conheço a família dele, lembro dele na Polícia Civil ainda. E é uma história. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a gente não morreu. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos cantar uma música que o Arildo pediu assim umas 20 vezes. Curve a sua cabeça, irmão. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Eu vou cantar uma vez e depois, quando eu repetir, os irmãos que souberem, por favor, cantem com a gente. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Hoje confia no
fé, irmãos. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Hoje confia no Senhor e Ele agirá. Glória a Deus.